Olá, povo de Deus, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Manuel Costa, sou pastor batista, sou secretário da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, subseção Belfort Roxense. Quero mandar, em primeiro lugar, um abraço à nossa diretoria, pastor Orvalino, que é o pastor presidente, vice-presidente a pastora Dione, segundo vice-presidente pastor Norberto, secretário sou eu, segundo secretário pastor Marcelo Farias e o secretário executivo pastor Admar Moura. Então, e quero mandar um abraço para todos os pastores da nossa ordem. Nós estamos retomando o programa Papo de Bíblia com o pastor Costa. É um programa que a gente já vinha fazendo há bastante tempo aqui com a TV PEC. Só que por alguns problemas particulares, inclusive de saúde, nós fomos obrigados a dar uma pausa. E agora nós estamos retomando o programa Papo de Bíblia. Só que agora nós vamos fazer com um formato um pouco diferente. Toda segunda-feira nós estaremos juntos e assim, cada segunda-feira nós teremos um tema, um assunto diferente. Nós vamos fazer. Por que isso? Porque a gente tem recebido telefonemas, pastor, não vai ter mais programa, as pessoas nos encontram na rua. Ué, pastor, parou o programa, não vai ter mais, só podia falar disso, só podia falar daquilo e por aí vai. Então nós resolvemos agora fazer um formato diferente, justamente para atender os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, e satisfazer o nosso povo cristão, atender o nosso povo cristão. Então, toda primeira segunda-feira, nós estaremos trazendo a história dos batistas. E por que isso? Porque eu vou colocar aqui daqui a pouco, o nosso diretor vai colocar aqui daqui a pouco, se você sente que a identidade batista tem se diluído no meio de tanta transformação e invasão de conceitos e costumes que não são propriamente batistas ou nunca foram propriamente batistas, nós queremos trazer de volta os nossos princípios doutrinários, a nossa história, falar dos nossos personagens batistas, daqueles homens que fizeram a história dos batistas de maneira célere, de maneira célebre, de maneira doando, inclusive, suas vidas, derramando seu sangue. Então, nós vamos trazer de volta essa história. Queremos falar, por exemplo, dos dois grupos batistas centrais, que existem desde o começo da história batista. Queremos falar sobre esses dois grupos. Recentemente, eu vi uma publicação no WhatsApp, no meu WhatsApp, de um escritor que escreveu que nós tem um grupo de batistas aí invadindo, violentando a tradição batista, Nós vamos falar sobre isso. Queremos falar dos personagens. Isaac Newton, uma vez perguntaram a Isaac Newton por que ele era quem ele era e como ele enxergava tão longe as coisas, diferentemente do povo da sua época. E ele disse uma frase que eu tenho como norma na minha vida. Ele disse: eu só enxergo tão longe assim porque eu sempre estou em cima dos ombros de gigantes.
Então eu quero mostrar isso. Os grandes gigantes, vamos dizer assim, do nosso passado, que fizeram a história batista. Queremos falar das nossas confissões. Então, toda a confissão de fé, a de 1644, a de 1689, a confissão de 1863, a New Hampshire, esta confissão que veio para o Brasil. Vamos falar disso, vamos falar de Zachary Taylor, né, que é um dos precursores dos batistas no Brasil, não é ele só. A segunda-feira de cada mês, nós estaremos tratando de um assunto hoje importantíssimo, que é a música. É música ou louvor? Como a igreja tem tratado isso? De que maneira a igreja tem tratado essa questão da música? Que tipo de letra nós estamos usando? Que tipo de melodia está sendo cantada no culto a Deus? Na hora da pregação, deve ter música tocando? Como isso? Como é que vai ser isso? Nós vamos trazer pessoas aqui formadas, maestros, para falar sobre isso. A terceira segunda-feira de cada mês, nós teremos como tema Tire Suas Dúvidas. É algo assim que tem me cobrado muito, o povo tem me cobrado muito na rua. Pastor, o senhor podia fazer um programa para tirar dúvidas? Nós, às vezes, temos cada dúvida assim, cada coisa que a gente fica perdido. Tipo, mais ou menos para vocês entenderem. Por exemplo, sobre Deus. O que é a providência de Deus? Né? Por que Deus precisou enviar anjos para ver o pecado de Sodoma e Gomorra? Se Deus é onisciente, se Deus é onipresente, por que Deus mandou anjo, precisou enviar anjo? Isso é uma dúvida que surge na cabeça de alguns crentes que leem a Bíblia e precisam de uma explicação mais detalhada. Como se define soberania de Deus? Há uma polêmica muito grande. Deus é soberano? É o homem que é soberano? Como é que é isso? O homem é que dirige a sua vida e Deus não? Mas Deus não é soberano? Outra dúvida importante sobre Jesus, por exemplo, eu estou dando aqui exemplos, mas serão inúmeros temas que nós vamos tratar. Como é possível uma pessoa ter ao mesmo tempo uma natureza divina e uma natureza humana? Como é que é possível isso acontecer? Outra, eu já tive um debate com um pastor, amigo nosso, colega nosso. Cristo podia pecar? Cristo tinha que pecar ou ele podia pecar? Ele tinha uma natureza capaz de pecar? Ele poderia ter pecado? Se Cristo é eterno, como é que a Bíblia registra que Deus falou que gerou? Né? Você vai lá no Salmo, você vai ver, tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Ué, mas ele não é eterno? Como é que ele foi gerado? E na quarta segunda-feira do mês, nós então teremos aqui uma programação como um debate. Mas um debate que não é um debate de briga, de discussão, porque nós cristãos não podemos nem precisamos fazer isso. Principalmente nós, pastores. O que nós vamos fazer é discutir alguns assuntos bíblicos, né, e não bíblicos à luz da Bíblia. Por exemplo, nós temos agora um assunto em efervescência no meio da nossa sociedade, inclusive no meio cristão. Pasmem, por incrível que pareça, no meio cristão também tem gente que está com dúvida agora dessa coisa do bebê reborn. Como é que é isso? O crente pode adotar esse tipo de comportamento? O crente pode criar um bebê reborn?
pode se tornar uma mãe reborn, um pai reborn. O que é isso? Outra coisa também importante que eu já, inclusive, já debati numa rádio e nós vamos fazer também aqui, até que ponto a gente pode utilizar a IA, ou seja, a inteligência artificial. Até que ponto Deus usa a inteligência artificial? Até que ponto o cristão pode, por exemplo, montar sermão com a IA? Eu não sei o que eu vou pregar, vou lá e boto lá, olha, eu quero falar disso. E aí a IA me dá até que ponto isso é legal, isso é viável. Bom, nós batistas, nós cristãos, e aí eu não digo só batista, mas cristãos, nós precisamos acordar. Nós estamos vivendo num momento, numa época, onde a igreja cristã tem buscado muito a questão do entretenimento. Os cultos parecem verdadeiros clubes. Algumas igrejas é distração, é um monte de técnicas, é um monte... E as pessoas alegando que isso é legal porque nós estamos no terceiro milênio, século XXI, precisamos adaptar a igreja às mudanças do mundo. Nós não vemos dessa maneira e o nosso programa tem um viés, sempre teve, desde a primeira vez que nós começamos com Papo de Bíblia, tem um viés educativo, pedagógico, didático. Então, nós vamos conduzir o nosso programa sempre assim, querendo ensinar, querendo mostrar, doutrinar seriamente o nosso povo, que muitas vezes, por falta de tempo, não vai para um seminário, por falta de condição financeira, não tem condição de pagar uma mensalidade, comprar livros, e muitas vezes não tem acesso às informações. E aí a gente vai tocar nosso programa dentro desse viés, o viés pedagógico, o viés didático, eu diria não só pedagógico, mas andragógico, porque a pedagogia é a ciência de ensinar crianças e a andragogia é a ciência que ensina adultos. Então, nós vamos procurar fazer as duas coisas no programa. Vamos ensinar, vamos procurar esclarecer, tirar dúvidas. Sempre foi esse o nosso objetivo. A gente, em outra época, aqui no programa da TVPEC, que nos facilitou esta oportunidade, a gente já trouxe pastores aqui que nos ajudaram brilhantemente. Nós vamos voltar a fazer isso dentro da medida do possível. Nós estamos recomeçando. Pode ser que as primeiras segundas-feiras, os primeiros meses, a gente tenha uma segunda que a gente não tenha ninguém a não ser eu. Mas nós vamos procurar trazer, pessoas para nos ajudar aqui. Bom, dentro desse propósito, eu quero dizer aos irmãos que eu estou lançando o meu livro Recuperando a História dos Batistas no Brasil, Descubra o que não te contaram. Estou, a partir deste mês até final do mês, eu estou rodando o estado do Rio de Janeiro, as seções, as subseções batistas, da Ordem dos Pastores Batistas e das associações da Convenção Batista Brasileira. Nós estaremos por todo o território fluminense, visitando pastores, já tenho alguns agendados, visitando pastores, e aí vou pedir a autorização deles para a gente divulgar aqui na TVPEC, no nosso programa, no nosso podcast. Aquele que puder vir aqui, de repente nós vamos fazer links com outras rádios para a gente poder trazer a presença desse pessoal, mesmo que seja
remota, né? Mas nós vamos trazer, e eu estou lançando este livro, Recuperando a História dos Batistas no Brasil, Descubra o que não te contaram. Eu vou deixar meu telefone, e aquele que quiser, vou deixar meu zap, e aquele que quiser é só me ligar, me encomendar. Vou deixar o telefone da TV PEC, nós vamos botar aí, já está na descrição, já vai entrar na descrição. E aquele que quiser é só ligar ou para a TV PEC ou para mim diretamente. Eu vou deixar a chave do Pix e aí a pessoa é só ligar que a gente envia, não tem problema, tá bom? Claro, aquele que for longe vai pagar apenas o frete e o valor continua o mesmo. Este livro está saindo a R$ 25. Este livro foi a minha ordem Batista Belfort-Roxense que me solicitou, por causa de algumas discussões que surgiram em alguns concílios que nós realizamos. Um contava a história de um jeito, o outro contava de outro. E aí o pastor presidente da ordem Belfort-Roxense, da qual eu pertenço, em 2022, que era o pastor Jonas Salles, me pediu para que eu escrevesse alguma coisa relacionada à história dos batistas. E eu aí mergulhei num trabalho que eu costumo denominar detetivesco e procurei fazer isso. Tem muito livro bom aí na praça que é legal, só que é muito grosso e caro, muitas vezes. E aí a pessoa que trabalha fora, chega tarde da noite em casa, ou aquele que está fazendo um seminário, sai do trabalho, vai direto para o seminário, chega às 10, 11 horas da noite, não vai ter tempo de ler um livro grosso de 400 páginas, de 500 páginas. E, além disso, muitos não têm condições financeiras de bancar livros caros. Então, eu procurei fazer um livro objetivo, eficaz, eficiente, com poucas páginas, 64 apenas, e um valor bem pequeno, que é R$ 25. Mas de um conteúdo tem como apresentador o pastor, um dos que estão apresentando este livro ao nosso público, o pastor David Bledsoe, é um missionário que está no Brasil, da Junta de Richmond, que está no Brasil, um missionário batista que está no Brasil há 30 anos, é membro da Igreja Batista do Jardim Botânico do pastor Jude Clay. Ele é autor de vários livros, Igreja Regenerada, Confissão de Fé, Comentário da Confissão de Fé de New Hampshire, o livro sobre Zachary Taylor e outros. Está também sendo o pastor Ezequias Amâncio, que é outro lá de Angra dos Reis, é o palestrante oficial praticamente de todo o Retiro Batista da nossa Convenção Batista Fluminense. Está fazendo a apresentação desse livro também. Está fazendo a apresentação desse livro o pastor Fábio Luciano dos Santos, que é o pastor da Igreja Batista Betel, né, de Mesquita. E o pastor Marcos Cortes Navega, presidente da Ordem Batista, a Ordem dos Pastores Batistas Fluminense, e o pastor Antônio José Raia, um pastor advogado, e é pastor da nossa ordem também. Então, é um livro bem objetivo, bem prático, com fotos ilustrativas, com documentos, porque assim, tem muito livro aí na praça, que além desses que eu falei que são bons, mas tem muito livro aí contando a nossa história parcialmente, emocionalmente, mas que não trazem um respaldo documental sério. Aqui nós temos atas de reuniões, pedidos à Junta de Richmond, a resposta da Junta de Richmond, site da convenção, um monte de documentos. Vários historiadores estão
aqui nesse livro. Então, vai ser um livro que vai atender às nossas necessidades de resgatar a história dos batistas no Brasil. Tá bom? Então, daqui para frente, toda segunda-feira, você terá um encontro com a TV PEC e o Papo de Bíblia com o pastor Costa. Tá? Quero pedir a vocês, na descrição do nosso vídeo, você vai estar lá com o nosso telefone, nosso zap, meu e-mail, o telefone da TV, tá bom? E eu quero mais uma vez agradecer a você, ouvinte, aqueles que já me conhecem, aqueles que já participaram do nosso programa e a você que está conhecendo o programa hoje, a partir desta segunda-feira, às 19 horas. E nós queremos agradecer a você que já conhece o nosso programa, que já participou com a gente no nosso programa em outras épocas, e para você que está começando agora, que está nos conhecendo agora, conversando, debatendo, ensinando, aprendendo. E aí eu quero pedir a vocês, participe, entre no chat, mande perguntas, tire suas dúvidas, tá? É o que nós queremos a partir de agora. E que Deus esteja nos abençoando e nos dando uma ótima programação, tanto para mim aqui quanto para vocês, tanto para a TV PEC quanto para vocês. Vocês nunca podem esquecer de compartilhar, de se inscrever no canal e de divulgar o nosso trabalho. Façam isso, não esqueçam, divulguem, se inscrevam no canal e participem conosco, tá bom? Fiquem com Deus.